A solenidade da Ascensão no Monte das Oliveiras, 40 dias depois da Páscoa. A pequena edícula hospeda uma vez por ano as celebrações das diferentes confissões cristãs, de acordo com seus calendários. A impossibilidade de celebrar junto com os fiéis as dificuldades econômicas, as peregrinações completamente paradas e os olhos voltados para seus 3 hospitais. 2 meses e meio se tornaram pesados, inclusive para a Igreja Anglicana presente na Terra Santa. Cinco anos atrás foram canonizadas Santa Maria Alfonsina Gatas e Santa Maren Bavardi. Para a ocasião foi celebrada uma Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Mosteiro Mamila de Jerusalém, presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa. A cidade cristã de Karakosh, no norte do Iraque, após a devastação e a perseguição do Estado Islâmico, hoje precisa lutar contra o coronavírus. A igreja local e a autoridade civil constituíram 2 comitês para ajudar as famílias mais necessitadas. A Paróquia Latina de Jerusalém, graças à iniciativa do seu pároco, Frei Amjad Sabará, criou um fundo chamado Fundo Caridade, sustentado pelos paroquianos para ajudar as famílias necessitadas. Pequeno e único em seu gênero, para chegar ao local que faz memória à ascensão de Jesus 40 dias após a Páscoa, é preciso subir ao ponto mais alto do Monte das Oliveiras, 808 metros acima do nível do mar. Hoje, sob a administração muçulmana, uma vez por ano, recebe as celebrações das diversas confissões cristãs. Com o sol escaldante, a entrada solene e a oração das vésperas acontecem pela primeira vez em muito tempo, com poucos fiéis, seguindo a segunda fase das medidas anti-coronavírus, que cancela a obrigação da máscara quando as celebrações acontecem ao ar livre. Dentro da capela, a pedra em que a tradição coloca como lugar da ascensão de Jesus ao Pai, seguido pelo olhar dos discípulos. Nos Atos dos Apóstolos se lê que 2 homens vestidos de branco disseram aos discípulos: "Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado, retornará do mesmo modo que o viram subir ao céu." Già questa indicazione delle persone che guardano verso il cielo é stata importantíssima. A indicação das pessoas que olham para o céu foi muito importante para aqueles que construíram o primeiro lugar. Em 378, a nobre romana Poimênia construiu uma primeira estrutura, um primeiro edifício com teto aberto. Um primo edifício que aveva il tetto aperto. Muito pouco resta do primeiro edifício. Após sua destruição, os cruzados reconstruíram a edícula, deixando-a novamente sem a cúpula. Qui i musulmani nel 1187 prendono il luogo e pensano loro a terminare, concludere, diciamo. Quando os muçulmanos chegaram aqui em 1187, tomaram lugar e pensaram em concluir esta edícula colocando o telhado. Porém, eles não sabiam o que esse lugar significava. Estamos destinados ao céu. O homem está destinado a olhar para o céu para poder viver agora, aqui nesta vida, e depois retornar ao céu. No final da tarde foram guardados os paramentos. Este ano, por causa das restrições ainda em vigor, as grandes tendas brancas criadas para receber os fiéis, bem como as celebrações noturnas que se sucedem dentro e ao redor da edícula até o amanhecer, não aconteceram. Mas pela manhã, bem cedo, a primeira celebração foi presidida pelo Núncio Apostólico de Israel, Dom Leopoldo Direlli, depois pela comunidade do Getsemane, a comunidade árabe, e com a missa solene presidida pelo vigário da custódia da Terra Santa, Padre Dobromir Yastal. A coisa mais importante que devemos pedir ao Senhor é que Ele continue sustentando as nossas vidas, iluminando-nos, guiando-nos com a graça do Seu Espírito, para que cada um de nós possa cumprir a missão para a qual foi chamado, servindo os seus irmãos, mas acima de tudo colocando o Senhor presente entre os irmãos. É o que os discípulos entenderam aqui, neste monte. É a esperança com a qual desceram na espera do Espírito Santo.
A impossibilidade dos peregrinos de chegar aos santuários e aos lugares santos sensibilizou um pouco a todos, explicou o vigário da custódia, referindo-se ao momento histórico particular pelo qual o mundo inteiro está passando. A ausência de peregrinos não significa que as pessoas de todo o mundo estejam ausentes na Terra Santa. Todos os dias estamos aqui para lembrar, não apenas aqueles que pedem, mas todos aqueles que precisam de ajuda, precisam de apoio. De aiuto, de sostegno. A impossibilidade de celebrar junto com os fiéis, as dificuldades econômicas para as mais de 30 estruturas, as peregrinações completamente paradas, os olhos apontados para os seus 3 hospitais. 2 meses e meio de lockdown pesaram também para a Igreja Anglicana presente na Terra Santa. O reverendo Rosan Nahum é o atual bispo coadjutor da Diocese de Jerusalém, que abrange Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Síria. Ele explica que no complexo de São Jorge, bem no centro de Jerusalém Leste, somente há pouco tempo recomeçaram as missas, rigorosamente ao ar livre e com um máximo de 19 pessoas se revezando. Nessa época, a coisa mais complicada para mim foi pedir às pessoas que ficassem em casa. Em geral, nós bispos encorajamos o povo a vir para a igreja, mas para a segurança do povo e de todo mundo, tivemos que dizer, por favor, fiquem em casa. Naquele momento houve muito desconforto, faltou algo. De acordo com o reverendo Rosan Nahum, que em meados de junho vai receber a consagração episcopal e em abril de 2021 vai assumir a chefia da diocese, os problemas maiores dizem respeito às estruturas. All these institutions had to continue providing services for the people. Todas essas instituições precisam continuar providenciando serviços para o povo. Tivemos que lidar com uma crise financeira realmente muito significativa e precisamos lidar com um grande desafio. Entender como manter abertas e ativas essas realidades, apesar das fontes de financiamento estarem paradas. É o caso das taxas escolares. Temos 18 escolas e quase todas as taxas escolares ficaram suspensas, mas nós precisamos continuar pagando o salário para os nossos professores e para o resto dos funcionários. Mas no centro da atenção agora estão sobretudo os hospitais. Aquila de Nablus, o Centro de Reabilitação de Jerusalém para jovens com deficiência e o Hospital de Gaza. Aqui, com os habitantes da faixa fechados há anos dentro de confins blindados, uma eventual explosão do surto teria sequelas dramáticas. De acordo com o plano de emergência elaborado pelo ministro da Saúde em Gaza, diante de um eventual surto, nossa estrutura se tornaria o principal hospital cirúrgico da faixa, enquanto os demais hospitais se dedicariam de modo específico ao coronavírus. Nessa eventualidade, a previsão é de poder realizar de 300 a 500 cirurgias por semana. Nossos hospitais fizeram um trabalho fantástico, conseguiram manter a situação sob controle e desenvolveram planos realmente muito bons. Graças a Deus, não tivemos nenhum caso de coronavírus nos nossos hospitais. Esperamos continuar assim. So far, and we hope we won't. Cinco anos atrás foram canonizadas Santa Maria Alfonsin, fundadora da Ordem das Irmãs do Rosário, e Santa Marian Bavardi. Para comemorar o evento, celebrou-se uma Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Mosteiro Mamila de Jerusalém, presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa, na presença das irmãs da congregação presentes na Cidade Santa. Now in this period of difficulties due to the pandemic, we are learning the strength. Nessa época de dificuldade causada pelo surto, aprendemos pela força da filha da Igreja de Jerusalém. Ela superou dificuldades, viveu guerras, mas teve sempre condições de criar algo novo para o povo de Jerusalém, de modo especial para a comunidade cristã no Oriente Médio, na Jordânia, na Palestina, no Líbano, etc. For the people of Jerusalem and especially for the Christian community in all Middle East, in Jordan, Palestine and Lebanon and so on. A Congregação das Irmãs do Rosário é uma ordem monástica árabe. A elevação às honras dos altares da Palestina, Santa Maria Alfonsin Agatas, encheu de orgulho os cristãos locais. أول رسالة لهذه القديسة البقاء. A primeira mensagem dessa santa foi permanecer na nossa terra. Ela amava a humanidade, amava as paróquias, amava essa terra santa. Ficou muito ligada a esses lugares e trabalhou ativamente na educação cristã, de modo especial na educação das jovens.
المسيحي وخصوصا في تعليم البنات. 5 anos depois, além da alegria, há uma espécie de espiritualidade muito profunda. A comemoração dessa canonização nos leva a reler a herança espiritual que nossa fundadora nos deixou. Na sua homilia, Dom Pier Batista Pizzaballa elogiou as obras e as atividades realizadas pela Santa Maria Fonsina, especialmente nas escolas. Junto com ela foi canonizada Santa Mariam Bavardi, Maria de Jesus Crucificado, natural da Galileia. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Jesus Crucifixo Bawadri. Durante os 5 anos sucessivos à canonização, levamos a relíquia da Santa Maria Bawardi pelo mundo para falar aos cristãos da Palestina, os cristãos da Terra Santa. Visitamos o Oriente Médio, a América Latina e os Estados Unidos. E assim, Santa Maria Bawardi pôde fazer conhecer no mundo inteiro a presença dos cristãos nessa Terra Santa. É uma ocasião muito boa em que dizemos ao nosso povo, aos integrantes da nossa igreja, onde quer que eles se encontrem, que a santidade é possível. Podemos nos tornar santos apenas vivendo as bem-aventuranças. Viver as bem-aventuranças significa que colocamos nossas almas nas mãos do Pai Celeste e confiamos nele. Também significa trabalharmos para levar paz, amor, harmonia e unidade ao mundo inteiro. É como se o tempo tivesse parado, mais uma vez. Na cidadezinha cristã de Karakosh, no norte do Iraque, libertada em 2017 da presença do Estado Islâmico que deixou desolação e devastação, a vida não voltou a ser vibrante e ativa. Hoje, o que deixa preocupados os habitantes da planície de Nínive e o Iraque inteiro é a pandemia de coronavírus que levou a cidade a assumir um aspecto espectral. Amplas avenidas silenciosas, a polícia presidindo as ruas principais, igrejas fechadas, toque de recolher. Mais uma vez, essa pequena comunidade cristã precisa lidar com provações. Hoje a igreja vive vários desafios devido, de modo especial, à pandemia de coronavírus que atingiu o mundo inteiro. Não posso negar que as festividades pascais foram diferentes. Todos sofreram por não terem podido participar das liturgias da Semana Santa, da Páscoa e de todas as outras festas litúrgicas. Nós também, como no resto do mundo, temos a obrigação de ficar em casa para afastarmos o risco de contágio, para salvarmos nossa igreja, nossa cidade e o Iraque inteiro. Com um sistema sanitário fraco também devido à devastação provocada pelos jihadistas do Estado Islâmico que a conquistaram em junho de 2014, Karakosh adotou desde o início medidas de prevenção que limitaram os contágios. Muitas das atividades em apoio da comunidade cristã realizadas pela Igreja Local Siríaca Católica e pelas autoridades civis. Em apoio à população local em dificuldade e às famílias mais necessitadas, foram instituídos 2 comitês, sendo o primeiro de apoio e ajuda e o segundo de solidariedade. Começamos a arrecadar as ofertas do povo e muitas pessoas doaram. Recebemos doações dos habitantes da cidade, inclusive dos muçulmanos e daqueles que emigraram para o exterior. Com aquilo que arrecadamos, pudemos comprar alimentos para distribuir às famílias mais necessitadas. Na primeira semana, distribuímos alimentos a mais de 500 famílias. A igreja foi a primeira a ajudar seus fiéis e a proteger seus filhos, como a galinha protege seus pintinhos.
Um fundo dedicado ao apoio às famílias mais necessitadas da Paróquia Latina de Jerusalém, alimentado pelos próprios paroquianos. Um verdadeiro sinal de esperança, apesar das grandes dificuldades que a pandemia de coronavírus está deixando. É o Fundo Caridade, instituído pelo pároco Frei Amjad Sabará, para ajudar as famílias que se encontram em especial situação de necessidade e que frequentemente não pedem ajuda por motivo de dignidade. Nesse período precisamos nos ajudar uns aos outros. Normalmente, a paróquia recebe um importante apoio da custódia da Terra Santa e de outros doadores do exterior. Mas nessa época de pandemia, o mundo inteiro está vivendo um período difícil. E os doadores não podem pensar também nas necessidades das pessoas que vivem fora dos seus países. A ideia foi inspirada pela Bíblia, de modo especial pela experiência do profeta Elias com a viúva de Serepta de Sidom. Quando Elias pediu a ela um pouco de água e um pedaço de pão, ela lhe disse: somente tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Logo, vou cozinhá-la para mim e meu filho. Vamos comê-la e depois vamos morrer. O profeta Elias disse a ela: prepare antes uma pequena fogaça para mim e me traga. A farinha do jarro não vai se esgotar e o vaso do azeite não ficará vazio. Ela acreditou naquilo que ele disse e depois foi o que aconteceu. Logo Elias ressuscitaria o filho da viúva. A mensagem é que se fizermos a coisa certa, a falta se transformará em milagre. Esse é o motivo pelo qual foi criado o Fundo Caridade. Nessa época todos precisamos de ajuda, mas se colaborarmos, vamos realizar verdadeiros milagres uns para os outros. Cada paroquiano se comprometeu a levar 3 shekel por dia, que é uma quantia pequena, como a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. Portanto, no fim do mês, o total é destinado às necessidades das famílias que precisam e aos estudantes universitários que devem pagar as taxas universitárias para completarem seus estudos. 3 shekel constitui uma pequena quantia, mas quando são oferecidos a alguém em nome de Deus, a pessoa vai receber uma bênção. Precisamos disso mesmo nesse período. Não imaginei o retorno de um número tão alto assim de pessoas e isso me chamou muito a atenção. Mais de 100 famílias aderiram à iniciativa. A criação do Fundo Caridade durante o mês mariano não foi por acaso. Remete ao que Maria fez durante as bodas de Caná da Galileia, quando com sabedoria reconheceu que naquela casa estava faltando vinho e pôde antecipar a intervenção de Jesus na vida da família. A Virgem disse: façam o que ele lhes disser. O que Cristo pediu a eles: água, que representa as coisas mais simples que temos. Logo, com a bênção de Jesus, a água foi transformada em vinho. Assim, as pequenas coisas que oferecemos serão fonte de felicidade nas nossas vidas. O surto de coronavírus trouxe angústia, dor e muita necessidade. Mas o que se abriu o caminho na Paróquia Latina de Jerusalém foi uma nova força e, sobretudo, um novo modo de pensar. O aspecto que devemos trabalhar é como tornarmos a paróquia capaz de ajudar a si mesma. Somente uma igreja madura pode realizar essa missão. Se pensarmos bem, os Atos dos Apóstolos nos dizem que ninguém ficava precisando de ajuda entre os apóstolos, pois a ajuda de cada um aliviava as dificuldades do outro.